Em um vídeo anterior, eu disse que iria gravar um vídeo a respeito da reencarnação, desse assunto que nos deixa muito intrigados. Mas a reencarnação é uma verdade ou é uma mentira? Será que realmente reencarnamos, voltamos a viver nesse planeta? Esse mesmo mundo das várias moradas do Pai, como nos disse o Mestre Jesus? Algumas pessoas acreditam sim na reencarnação, outras tantas não creem. Há religiões que negam, outras tantas que acreditam piamente. Mas fica aquela dúvida, será que realmente reencarnamos? Hoje nós vamos ver o que falam algumas religiões a respeito da reencarnação. E o mais importante, o que fala o Mestre Jesus em seu Evangelho. E o que a Boa Nova nos apresenta de provas junto à natureza da vida. Olá, Daniel por aqui. Espero que estejam todos bem. O tema de hoje é para lá de intrigante e que vai para lá de muitas horas de debate a respeito do assunto. Mas esse não é o propósito do canal, mas sim de abrir a nossa consciência para as verdades da vida, que sequer estamos dando a devida atenção. A intenção aqui é esclarecer e não tentar convencer qualquer um de vocês. Também não estamos aqui para falar quem está certo ou quem está errado a respeito do tema de hoje, mas deixar você decidir a respeito do que a natureza vem nos revelar, com as evidências que vamos apresentar aqui. O mais importante aqui é ganhar consciência das verdades da vida, para que possamos nos desfazer de dogmas religiosos que travam as nossas vidas. E assim podermos nos desenvolver espiritualmente e ter grandes realizações. Pois todos nós iremos conhecer as verdades, e essa mesma nos libertar da nossa própria ignorância. Bom, agora vamos ver o que falam algumas religiões a respeito da reencarnação. Então fica aquela dúvida, será que existe mesmo um lugar denominado céu, inferno ou mesmo purgatório, onde iremos permanecer por toda a eternidade ou mesmo durante um tempo, para posteriormente ser julgados? Para o catolicismo, há sim um céu, um inferno e um purgatório, onde as almas serão encaminhadas após a morte, e onde irá permanecer por toda a eternidade. Pois mesmo a religião católica reconhece a imortalidade da alma, e que essa mesma alma será julgada por Deus de acordo com o seu merecimento. O judaísmo crê na imortalidade da alma, mas não tem uma opinião definida sobre o que acontece após a morte. Mas existe uma parte, uma corrente dos judeus ortodoxos que acreditam na reencarnação e outras na ressurreição. A religião evangélica, assim como a católica, também acredita num juízo final, num julgamento, e que no dia do juízo final as almas serão julgadas por Deus. Para o budismo, o espírito após a morte volta em outros corpos, subindo e descendo na escala dos seres vivos. Ou seja, dependendo da própria conduta, poderá reencarnar novamente como ser humano ou mesmo como um animal, podendo até encarnar em mundos diferentes. Já os egípcios acreditam na reencarnação, onde embalsamam os corpos após a morte na esperança de reencarnar no mesmo corpo. Como prova disso, se tem os túmulos das múmias. Já para o espiritismo, defensor do reencarnacionismo, a morte não é o fim,
Eles acreditam que o espírito vive mesmo após a morte do corpo físico e com isso passam a viver no plano astral. Aqueles espíritos encarnados que praticam a caridade e fazem o bem evoluem mais rápido e não necessitam reencarnar muitas vezes no mesmo mundo e passa assim posteriormente a viver em mundos superiores. Agora, para o islamismo, o mundo foi criado por Alá, por Deus, e aos que morrerem serão julgados de acordo com a sua conduta. As almas desobedientes e desviadas por Satanás são enviadas ao inferno. Já as almas que obedecerem e seguirem as mensagens de Alá e as tradições dos profetas serão enviadas ao paraíso. E assim, existem outras tantas religiões e suas opiniões a respeito da reencarnação. Eu fiz essa pesquisa a respeito das religiões e a reencarnação em um site que eu encontrei no Google. E vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma estudada e uma olhada. É bem interessante o assunto. Agora vem a parte mais importante, que é o que diz o Evangelho através de Jesus. E lembrando de outra parte importantíssima, que é o que nos revela a natureza da vida. Embora nas passagens que vamos apresentar aqui, o Cristo não declara explicitamente a reencarnação, mas nas entrelinhas, Jesus nos deixa pistas da existência da reencarnação. Em segundo o Evangelho de João, capítulo 9, os discípulos de Jesus fazem uma pergunta para ele, ao encontrarem um cego de nascença, se era seus pais quem tinham pecado, ou se o próprio espírito, a própria alma, teria pecado para ter esse merecimento de nascer com a deficiência da cegueira. Aqui já conseguimos ver as evidências da reencarnação no Evangelho. A própria dúvida dos discípulos do Nazareno em um pecado anterior ao nascimento, para merecer tal mal e tal sofrimento desse espírito encarnado. Em uma outra passagem, também de João, só que agora no capítulo 3, o Cristo mostra claramente a Nicodemos a respeito da reencarnação, para que se possa alcançar o reino dos céus. Onde, após ser questionado, o enviado de Deus declara ser necessário nascer de novo para se alcançar o reino dos céus, ou mesmo o reino de Deus. Mas Nicodemos, intrigado, volta a indagar: mas como um homem sendo velho volta a nascer de novo? Porventura volta a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus volta a responder: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nessa outra passagem de Mateus, no capítulo 17, Jesus volta a evidenciar a reencarnação do profeta Elias, que veio em João Batista, onde os discípulos de Jesus interrogam o Mestre, dizendo: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Perguntam os discípulos. E o Nazareno responde: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim também farão com o Filho do Homem. Então os discípulos de Jesus entenderam que o Nazareno falava de João Batista. Eu acredito que Jesus teria dado outros tantos detalhes a respeito, mas que não foram colocados aqui no Evangelho. Quando nos deparamos com essas evidências aqui apresentadas no Evangelho, principalmente a do cego de nascença, e até mesmo Jesus falando de Elias que reencarnou como João Batista, nós temos muitas provas da reencarnação.
Até mesmo no tempo em que estamos vivendo aqui, a natureza nos revela muitas provas da reencarnação. Basta que observemos a própria natureza humana. Crianças que nascem com deficiências físicas e mesmo deficiências mentais. Qual o motivo dessas vidas nascerem para sofrer se todos nós cremos em um Deus de amor? O que a vida quer nos mostrar com essas vidas que nascem somente para sofrer? Sendo uma única existência, que Deus é esse que faz com que a sua própria criatura venha viver uma vida de sofrimento e ficar por isso mesmo? Esses que não tiveram oportunidade de mostrar se são bons ou maus devido às suas deficiências, para onde vão? Vão para o céu ou para o inferno? Ou vão viver um período no purgatório, para posteriormente serem julgados por Deus? Deus, nesse caso, não estaria sendo parcial e injusto? Essas e tantas outras dúvidas nos surgem à mente, em questão dessas almas que nasceram somente para sofrer. Mas, na minha opinião, através das evidências do Evangelho e da própria vida, nós realmente reencarnamos. Acredito que não há um julgamento da parte de Deus, nem tampouco uma punição. Mas acredito sim em um reajuste. E para que possamos nos reajustar somente nascendo de novo. Como nos mostra Jesus em resposta a Nicodemos. Deus não tem nenhum controle sobre o bem ou sobre o mal. Se fosse assim, o mundo não estaria vivendo um estado tão deploroso de miséria e sofrimento. Acredito no Evangelho de total equilíbrio, harmonia, ordem e organização. Esse é o motivo pelo qual eu venho falando que o Evangelho não é uma questão de religião. Muitas religiões têm dogmas que nos limitam. E Jesus veio combater esses dogmas para que possamos ter grandes realizações em nossas vidas. E no próximo vídeo eu vou falar de dogmas que travam as nossas vidas, nos impedem do grande despertar espiritual, que foi o que Jesus veio nos trazer. Então aproveite e se inscreva no canal. E ative o sininho para ser lembrado, pois esse próximo vídeo vai mostrar dogmas que travam as nossas vidas. Pois o próximo vídeo será uma chave libertadora que vai clarear a nossa mente, abrir a nossa consciência para grandes verdades da vida. Além do Evangelho, essa nossa própria existência nos mostra provas da reencarnação. Pois Deus não pode ser injusto com aquele que nasce com deficiência, enquanto os muitos têm a perfeita saúde de locomoção para onde quiser ir. Deus não pode ser justo com uns trazendo a riqueza e injusto com outros trazendo a pobreza. Mas aí você também pode até se questionar e querer me perguntar, mas espera aí, Daniel, se reencarnamos, por que não lembramos das vidas passadas? A verdade é que não lembramos das encarnações passadas para não negligenciarmos a presente encarnação. Se lembrássemos de vidas passadas, das experiências vividas, seríamos negligentes na questão do reajuste, principalmente para com o próximo, sendo ele credor ou devedor. Iríamos fugir dos nossos credores que fossem cobrar dívidas nossas. E assim também iríamos em busca daqueles que nos devem alguma coisa. É colocado um véu do esquecimento para que as almas se reencontrem, se perdoem naturalmente e vivam o amor como foi o que o Cristo veio nos apresentar em seu Evangelho, quando disse para perdoar os inimigos. A reencarnação é o verdadeiro amor de Deus por todos os seus filhos, dando a oportunidade de reajuste, de reequilibrar
os males que praticou. Pois o próprio Cristo nos fala em seu Evangelho, quando ele apresenta a parábola das 100 ovelhas, onde uma desgarra e ele deixa as 99 e vai em busca de uma para que volte ao seu rebanho. Através dessa mesma passagem, podemos observar, através de Jesus, que Deus não condena um filho seu, uma criatura sua, ao sofrimento eterno. O Evangelho de hoje nos traz uma reflexão profunda a respeito da vida. Por isso que eu falo, e venho falando, que eu faço uma tradução diferente do Evangelho, diferente das religiões tradicionais, que, em partes, entre aspas, nos mostram um Deus mau, que conduz seu filho ao sofrimento eterno, enquanto a reencarnação nos mostra o verdadeiro amor de Deus por todos nós. O vídeo de hoje nos traz uma reflexão profunda. Aproveita e compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, vizinhos, pois todos nós precisamos abrir a nossa consciência para umas verdades que a natureza nos apresenta e que sequer estamos dando a verdadeira importância para podermos aprender com as verdades da vida, pois somos a própria criação. E fiquem todos na paz de Deus.